Começa agora o podcast Leitura ao Pé do Ouvido, uma atividade componente do projeto de extensão Literaturas e Leituras, Caminhos e Perspectivas para a Formação Leitora das Bibliotecas Públicas de Toledo, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Toledo, em parceria com docentes e discentes da área de letras vinculados ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA da UniOeste Cascavel. Conto Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando, de que cor seriam os olhos de minha mãe? E o que, a princípio, tinha sido um mero pensamento interrogativo naquela noite, se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não me recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio, uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por alguns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos, e rimos, e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias, de parco ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos.
a mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, se que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia me lembrar de que cor eram os olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida, para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida, com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias, mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. É só então que compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água, águas de Mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo,
Ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente, e enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Você está ouvindo o podcast Leitura ao Pé do Ouvido. Ao ler esse conto, eu fiquei bastante emocionada, especialmente porque ela rompe assim com os estereótipos, ela rompe com o clichê, trazendo para o conto uma imagem poética belíssima, que seria essa imagem dos olhos d'água. E na imagem dos olhos, nós vemos toda a perspectiva de vida da mãe. Ela está, no decorrer do conto, tentando entender o contexto de vida deles, a forma como a mãe transmitia para as filhas, daquela maneira especial, né, aquela segurança na infância, quando faltava-lhe tudo, quando faltava alimento, principalmente. Ela tentava distraí-las com as brincadeiras. Então, vejam que a filha busca entender o mundo psicoemocional da mãe. Desse modo, ela remonta o doloroso quadro de sua infância para ir ao encontro de suas origens. Esse é um dos contos do livro Olhos d'Água. Então, o conto tem o mesmo nome da obra. E é assim que Conceição Evaristo busca resgatar questões de ordem social, cultural e religiosa e relembrar a situação de miséria que viveu na infância com a sua família. E ela busca nos orixás, nos iabás, né, essa força ancestral nessa construção. Então, ela traz elementos da cultura afro, ela traz elementos de sua vida pessoal, de sua subjetividade, da cultura afro, das lembranças da mãe e da forma como essa ancestralidade está nela e na filha dela. Então, ela termina com a linda pergunta que a filha faz a ela, que é, basicamente, aquilo que ela buscou por tanto tempo nos olhos da mãe, e a filha vê nela os mesmos olhos, né, os olhos da avó dela, ela vê nos olhos agora da mãe. Você acaba de ouvir Leitura ao Pé do Ouvido, seu podcast mensal sobre o universo literário, organizado pela Secretaria da Cultura de Toledo, em parceria com o curso de Letras da UniOeste Cascavel. Gravações e edições EMAT, Estúdio Municipal de Música e Áudio de Toledo.